A relação do cinema e outras artes se caracteriza por um conjunto de esforços criativos de ambos os segmentos. O cinema está em constante relação com outras artes, e essa troca de experiência torna a sétima arte um meio de expressões das mais variadas. Evidentemente, na Idade Média a gente não tem cinema, né? Mas o movimento ficou sendo uma espécie de desafio fetiche nas artes da cor e da forma, né? Se você vê na escultura, uma escultura que vira famosa e que se preza e que é muito bem criticada, geralmente é aquela que sugere o movimento. A pintura igualmente, geralmente é aquela que sugere o movimento. Os arquitetos falam do movimento da fachada, por exemplo, né? Porque realmente ficou sendo o calcanhar de Aquiles, né? Pois bem, me parece que não é por outra coisa que no século XX, com o desenvolvimento da fotografia, que vinha de finais do século XIX, começa-se a fazer experiências especificamente para dar movimento às artes visuais. E é onde surge o kinesis, né? Ou seja, a proposta de kinesis, que é o kinema, né? O cinema. Kinesis significa movimento em grego. Isso dá ao cinema uma força ímpar, né? Porque hoje, apesar dos pesares e dos interesses que gravitam, sobretudo à volta das artes visuais, o cinema incontestavelmente se coloca como uma referência ainda convincente, né? Você vê quantas pessoas vão visitar uma galeria de arte contemporânea. E a maioria, se vai porque a escola organizou a excursão ou porque alguém disse que era muito bom e que toda pessoa culta devia fazer isso. E a gente não quer ser inculto, né? Bom, quantas pessoas vão no cinema nessas condições? Pouquíssimos. Ao cinema a gente vai porque a gente gosta, porque chama atenção e ainda cria fóruns de conversação e ainda cria cineclubes e ainda cria um monte de ecos, né, daquela experiência que adquiriu, né, do tempo e do movimento, né, justamente a ânima, né, ou seja, justamente a animação, né, o movimento que estava faltando, imprimir o movimento a essa frente da cor e da forma que tanto caracteriza a nossa modernidade. É muito mais fácil você se sentir afetado por um filme do que se sentir afetado por um quadro ou por uma fotografia, tá? Não que o quadro e a fotografia não o afetem, tá? Mas é que muito mais claramente te colocam no lugar de observador e observador passivo, né? Do que no lugar de um observador atuante, de certa maneira, né? Como é no cinema. Acho que o cinema consegue agradar a gregos e troianos, né? Não vou dizer que o DVD ou a fita que você guarda é o filme, porque não é. O filme é uma prática, né? Está acontecendo enquanto está rodando. Por isso é que do tempo e do movimento, certo? Mas também é uma arte visual, porque envolve fotografia, porque envolve visualidade, né? E incluso implica outras artes. O cinema é uma arte plural, né? E, de fato, tem vários artistas de várias especialidades diferentes que se juntam para dar aquela dramaticidade, né? Aquela capacidade de sedução e envolvimento que tem o cinema, né? Desse ponto de vista já é um lugar convergente, né? Nós temos aí gente da visualidade, tanto quanto gente da narrativa, quanto gente da coreografia, da iluminação, da música, ou seja, as artes práticas estão todas aí, né? De Plotino, se você vê a retórica, a dança, a música e o teatro, estão completamente aí dentro, né? Por outro lado, a visualidade e as poéticas visuais que têm marcado a história da arte também estão aí, e incluso as que definem os últimos movimentos nas artes visuais, né? Também estão aí. Conversamos com Greta Moreira, estudante de cinema e audiovisual e de artes visuais. Ela conta um pouco de sua experiência de poder se aprofundar nos dois segmentos e como eles se complementam, enriquecendo seu processo de criação artística.
Eu percebo que os dois cursos, eles são extremamente complementares, mas eles não são obrigatórios, porque é o seguinte, o cinema é uma arte visual, ele é uma forma de você se expressar artisticamente, só que ele vai, pelo menos em sua maioria, para uma parte mais comercial. Então, você vai falar de um sentimento, você vai falar de um momento, só que você vai tentar entreter as pessoas ao mesmo tempo. Enquanto as artes visuais, principalmente as artes plásticas, elas vão ter uma tentativa de só mostrar os sentimentos, porque você não passa o mesmo tempo vendo um quadro do que vendo um filme. Mas eles são complementares porque você vai trazer os mesmos conceitos visuais. Então, a mesma teoria de cor, as mesmas técnicas de colocar cada detalhe em cada lugar da tela, seja na tela do cinema ou na tela do quadro, são coisas que se complementam e que acontecem de forma análoga. Então, são dois cursos que vão falar da mesma coisa, como eu me expressar de uma forma visual. Só que eles vão falar em recortes diferentes. Uma eu vou falar do movimento e do entretenimento, e outra eu vou falar do estático e do real, que eu posso tocar e ver numa tela, numa escultura. E aí o que acontece é que, porque o cinema tem um viés de entretenimento muito grande, ele perde, às vezes, sua capacidade artística. E fazer artes visuais me dá os mecanismos para eu não perder a capacidade artística do cinema. Então, eu vou entrar em contato com os mesmos pensadores, mas eu vou ter referências de outros estilos e de outras formas de arte. Então, eu vou ter referências visuais muito grandes que vai me ajudar a criar um universo muito mais expandido dentro do cinema. Então, é um complemento perfeito.